E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula passada, nós estudamos a circunferência trigonométrica. Aprendemos como medir um arco na circunferência e também como medir os ângulos em graus e em radianos. E aprendemos que radiano é a unidade de medida para medir ângulos quando estamos medindo em função do número π. Aprendemos também que o número π pode ser unidade de comprimento, que vale 3/14, e também um valor que corresponde a 180 graus quando eu estou medindo ângulo. Na aula de hoje nós continuaremos estudando a circunferência trigonométrica e aprenderemos a reduzir de cada quadrante, do quarto para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do segundo para o primeiro quadrante. Também estudaremos algumas relações fundamentais da trigonometria que envolvem seno, cosseno e tangente e aprenderemos algumas relações auxiliares. Vamos para a aula de hoje? Vem comigo! Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, por que é importante reduzir para o primeiro quadrante? É porque no primeiro quadrante estão os ângulos mais conhecidos, 30, 45, 60, 0 grau e 90 graus. Então no primeiro quadrante eu conheço todos os valores desses ângulos. Logo, no primeiro quadrante eu conheço os valores para o seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos. Então para facilitar, na hora que nós vamos fazer alguns cálculos, é necessário que quando um ângulo é muito grande, ou seja, que ele está no quarto quadrante, no terceiro ou no segundo, você reduza para o primeiro quadrante. Ou quando o ângulo é muito maior que uma volta. Por exemplo, um ângulo de 1280 graus. Dá quantas voltas? A gente vai aprender a fazer isso hoje. Como eu descubro o número de voltas e que ângulo é equivalente a esse no primeiro quadrante. Então vamos começar entendendo essa redução para o primeiro quadrante. Vamos ver um exemplo aqui de 1280 graus. Ó, achar o seno e o cosseno de 1280 graus é complicado. Aí o que é que eu faço? Eu tenho que saber quanto é que ele vale na primeira volta, ou quantas voltas ele vale e que ângulo é equivalente a ele no primeiro quadrante. Vamos fazer o seguinte, uma volta tem quantos graus? Quando a gente está medindo em graus, uma volta vale 360 graus. Então o primeiro passo é você dividir por 360. Aí é tranquilo. O que é que você vai fazer? Ó? Se você pensar, é simples essa divisão. Então vamos fazer essa divisão aqui, 1280 por 360. Vamos pensar, ó. Por 2 dá 720. Por 4 dá 1440. Por 4 passa, então só pode ser o quê? Por 3. Até porque se você somar 720 mais 300, dá 1020. Mais 60 dá 1080. Então dá por 3 aqui. Bora lá fazer essa divisão. Vai ser assim, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então vamos fazer a subtração aqui. 1080 para 1280 sobra 200 graus. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, ó, que 1280 é 3 voltas e 200 graus. Então dá 3 voltas completas mais 200 graus. Mas ainda fica complicado para a gente calcular o seno, o cosseno ou a tangente de 200 graus. Professor, e agora o que é que eu faço? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo que eu quero que você lembre é esse aqui, ó. O eixo das abscissas, que é o eixo X, ele vira para a gente agora o eixo do cosseno, beleza? Então, falou em eixo X em trigonometria, é o eixo do cosseno. E o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, vai ser o eixo do seno, tá bom? Então, vertical é seno, na horizontal é cosseno. E nessa circunferência trigonométrica aqui, você vai lembrar, para redução ao primeiro quadrante, você vai lembrar desse macete aqui, ó. Fui para festa. Como assim, professor? Fui para a festa. É o seguinte, ó. O que falta para 180, o que falta para 180 graus, você sabe que aqui é 90, tá bom? O que falta para 180 graus, o que passa de 180 graus e o que falta para 360 graus. Repetindo, você sabe aqui também que vale 270 graus. Vamos lá, repetir. Já sei, professor. Eixo X é cosseno, eixo Y é seno. Ok. 90, 180, 270 e 360. Na aula passada nós aprendemos isso. Agora veja bem, o que é que você vai fazer aqui, ó, para reduzir o primeiro quadrante? Se tiver no segundo quadrante, o que é que você faz? Quando tiver no segundo quadrante, você olha o que falta para chegar em 180. Por exemplo, o ângulo de 120. Falta quanto para chegar em 180? Falta 60. Então 120 equivale ao ângulo de 60 graus. Daqui a pouco a gente discute o sinal, tá bom? Bora lá. E quando tiver no terceiro quadrante, professor, como é que eu faço? Eu olho o que passa de 180, como 200 graus. Daqui a pouco a gente vai ver. E se tiver no quarto quadrante, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o que falta para 360. Então, fui para a festa. O que falta, o que passa e o que falta. O que falta para 180, o que passa de 180 e o que falta para 360. Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. 200 está em que quadrante? 200 está no terceiro quadrante. Então eu vou olhar o que passa de 180. Logo, eu vou subtrair aqui 180 e aí eu já sei que sobra 20 graus. Então o que é que vai acontecer aqui? Ó? Se a gente fosse marcar esse ângulo,
Vou marcar aqui, por exemplo, esse ângulo de 200 graus. Ele tem um equivalente a ele aqui, ó, no primeiro quadrante. E o equivalente a ele é o ângulo de 20 graus. É por isso que a gente estuda a redução para o primeiro quadrante, tá bom? E aí, se você for olhar, ó, as medidas do seno, que é comprimento, aqui, ó, seno, e as medidas do cosseno, que vai até aqui. O cosseno é o óleo X, o seno é o óleo Y. Se eu olhar as medidas desse ângulo de 200, as medidas em comprimento, tanto do seno quanto do cosseno, elas serão o quê? As mesmas. Por isso que eles são ângulos equivalentes, tá bom? Tá, professor, eu entendi como é que faz uma redução em graus. Eu divido por 360 e aí eu olho o grau e eu vejo em que quadrante está. Lembro do fui para a festa, olho o que falta para 180, se for no terceiro o que passa, se for no quarto o que falta para 360. Tranquilo até aí. Professor, e se essa medida tiver em radianos? Por exemplo, 7π sobre 3. Como é que eu vou fazer? Vamos usar a mesma lógica aqui, tá certo? O que é que a gente vai fazer? Sabemos que π vale 180, isso se eu quiser trabalhar em graus, tá certo? Então eu substituo aqui no lugar de π 180, multiplico por 7, divido por 3 e descubro quantas voltas esse ângulo deu e olho quanto falta. Mas você também pode trabalhar em π, pode trabalhar em radianos, tá certo? Mas eu acho mais complicado trabalhar em radiano. Como seria, professor, trabalhar em radianos? Você faria a mesma coisa. Você dividiria isso aqui por 2π, que é uma volta completa, e aí você descobriria quantas voltas esse número vai dar e quanto seria em π radiano. Primeiro eu vou fazer em graus, tá certo? Depois eu faço em π, ó. Primeiro passo aqui é fazer assim, 7 vezes, quem é o valor de π? 180, então no lugar de π vai 180, dividido por 3. Ó, seguinte, nunca multiplica, sempre simplifica. Então eu tenho 180 por 3, que vai dar o quê? 60. 7 vezes 60 dá quanto, professor? 7 vezes 6, 42. Isso aqui vai dar 420 graus. Então, veja bem, quer dizer que 7π sobre 3 equivale a 420 graus. Ok. Professor, isso aí dá mais que uma volta, dá? O que é que você tem que fazer? Vai dividir por 360. Eu sei que é fácil, eu sei que você está ligado. Que só é um pouquinho a mais que uma volta, não chega nem a ser 2 voltas. É uma volta e um pouquinho. Mas vamos dividir? Vai dar por 1 aqui, coloco o 360 aqui embaixo e vai 0 para 0, 0. 6 para 12, 6 vai a 1. 4 para 4, nada. Passou quantos graus? 60 graus. Logo, o ângulo 7π sobre 3 equivale a uma volta e 60 graus. E nesse caso aí foi tranquilo, porque o ângulo de 60 graus já caiu aqui no primeiro quadrante, tá certo? Então, como ele já caiu no primeiro quadrante, eu conheço o seno, o cosseno e a tangente no primeiro quadrante, fica tranquilo. Professor, e se eu quisesse trabalhar com radianos também? O que é que eu ia fazer? Ó? Você ia pegar 7π sobre 3 e ia dividir por 2π. Como é que eu faço na divisão de fração? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá certo? Então, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando, por que eu estou dividindo por 2π, professor? Porque 2π é uma volta completa, tá certo? E agora, o que é que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, ó. Dá para simplificar π dividido por π? Dá 1. Vai ficar 7, 3 vezes 2, 6. Porque 7 vezes 1 é 7. 7 sextos. 7 sextos de volta. Presta atenção aí na ideia, ó. Aí, veja bem. Uma volta é 360 graus. Aí aqui seria inevitável, né? Você vai ter que usar de novo. Uma volta completa vale 360. Então você teria que multiplicar isso aqui por 360 graus para saber quanto seria em graus. Então dá um pouquinho mais de trabalho manter o π e fazer em função dos radianos aqui. Fica mais complicado, porque no final você vai ter que usar o 360 de novo, né? Aqui ficaria, ó, 360 por 6 dá 60. 7 vezes 60, a gente já viu que dá 420 graus, beleza? Voltaria a dividir e sobraria 60 graus. E aí você aprendeu 3 maneiras de reduzir para o primeiro quadrante. Quando está em graus, quando está em radianos substituindo o π e quando está em radianos dividindo por uma volta também em radianos. Mas no final você teria que usar de novo em graus, então dá mais trabalho fazer dessa terceira maneira, beleza? Agora nós vamos fazer o estudo do sinal para o seno, cosseno e tangente no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então vamos fazer aqui 3 circunferências trigonométricas. Uma para o seno, outra para o cosseno e mais uma aqui para a tangente. Seno, cosseno e tangente. O eixo do seno é o eixo da vertical, né, o eixo das ordenadas. O eixo do cosseno é o eixo das abscissas, o eixo X. E o eixo da tangente é um eixo que passa aqui tangenciando em um só ponto essa circunferência, tá certo? Então tangenciar é exatamente isso, né? Tangenciar é tocar em um só ponto uma circunferência. Então, o eixo da tangente é o eixo aqui lateral que toca essa circunferência trigonométrica em um só ponto. Agora vamos analisar o sinal. Preste atenção. Na verdade, você até já sabe como é que vai fazer para calcular o sinal aqui. Pelo seguinte, ó.
Se você analisasse o eixo Y, pense, no primeiro e no segundo quadrante, eles são o quê? Positivos. Aí você vai dizer assim, como assim, professor, eles são positivos? Preste atenção, daqui para cima, os valores de Y não seriam valores positivos? Sim, então se aqui, na parte de cima da circunferência, os valores são positivos, então para os valores do seno no primeiro e no segundo quadrante são positivos. Professor, e no terceiro e no quarto quadrante são o quê? São negativos, porque os valores no eixo Y, aqui de baixo, são todos valores negativos. E analogamente a gente vai fazer aqui no eixo X, ou seja, o eixo do cosseno. Para a direita, no eixo X, ó, olhando para cá para o eixo X, eu tenho o quê? No primeiro e no quarto quadrante são o quê? Positivos. Mas no terceiro e no segundo são valores o quê? Negativos. Então, para o cosseno, primeiro e quarto, valores positivos. No segundo e no terceiro são valores o quê? Negativos. Porque quando eu estou falando do cosseno, eu olho para o eixo X. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Beleza, isso é o cosseno. E o seno? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Agora vamos analisar a tangente. Veja bem, ó. O eixo da tangente é esse aqui, ó. Daqui para cima são valores, quem tocar aqui são valores positivos. E quem tocar aqui para baixo são valores o quê? Negativos. Então o que é que vai acontecer? Se eu analisar o primeiro e o terceiro quadrante, traçar uma reta, geralmente quando ela tem inclinação assim, é uma inclinação positiva, né? A gente diz coeficiente angular positivo. E quando eu traço assim para baixo, é coeficiente angular o quê? Negativo. Agora eu vou traçar uma reta aqui com coeficiente angular positivo. Ó, veja bem. Se eu traçar essa reta aqui para cima, você percebe que no primeiro e no terceiro quadrante, os valores da tangente são o quê? Positivos. Agora, se eu traçar uma reta com coeficiente angular aqui negativo, né, que se mede para baixo, assim, ó, então eu tenho no segundo e no quarto quadrante valores negativos. Então, a tangente é desse jeito aí, é cruzado. Primeiro e terceiro positivo, coeficiente angular positivo, reta com coeficiente angular negativo. No segundo e no quarto quadrante, os valores da tangente são negativos. Isso aí a gente aprendeu na aula passada, lembre, né? Quando eu estou calculando nesse sentido aqui, ó, a circunferência trigonométrica é um giro o quê? Positivo. E se eu girar nesse sentido aqui, é um sentido o quê? Negativo. Então, sentido anti-horário na circunferência é um sentido positivo. Sentido horário é um sentido negativo. Positivo é quando eu giro no sentido anti-horário, negativo é quando eu giro no sentido horário. Aí analisa aqui comigo, olha se esse coeficiente angular aqui não é positivo. É porque eu estou girando no sentido anti-horário. E olha se esse coeficiente angular aqui não é negativo. É porque eu estou girando no sentido horário. Agora vamos recordar aí do exemplo anterior, que era 200 graus. Se a gente marcar os 200 graus aqui, ó, você vai perceber que ele tem um equivalente aqui que vale 20 graus. Beleza. O que é que vai acontecer? Se você estiver olhando para o seno, você tem que dizer que 200 graus vale menos 20. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante e o valor dele é o quê? Negativo. Então veja só, 200 graus está aqui no terceiro quadrante. Se eu estivesse olhando o seno, eu tinha que dizer que era equivalente a menos o seno de 20. Eu tenho que escrever assim, ó. Seno de 200 graus é equivalente a quem? A menos o seno de 20 graus. Porque o seno de 20 graus é positivo e o dele é negativo. Logo, o seno de 200 é equivalente ao seno de 20 graus negativo. Agora vamos para cá, de novo, mesmo exemplo. Vou colocar aqui, ó. Cosseno de 200 é equivalente ao cosseno de 20 graus. Beleza, mas vamos olhar o sinal também. Se eu olhar o sinal, vai dar no mesmo. Cosseno de 200 graus equivale a menos o cosseno de 20 graus, tá certo? Eles são equivalentes. De novo, 200 graus está no terceiro quadrante e o cosseno também é negativo. Então, ele tem que equivaler ao valor positivo aqui do cosseno de 20 graus. Eu troco o sinal, menos o cosseno de 20 graus. Bora para a tangente. Se fosse de novo aqui, 200 graus, equivalente a 20 graus no primeiro quadrante. Agora olhe, agora perceba, terceiro e primeiro quadrante, os dois são o quê? Positivos. Então eu poderia dizer que a tangente de 200 graus, ela equivale, tem o mesmo valor que a tangente de 20 graus. Sem nem mudar o sinal aqui, professor. Não precisa mudar o sinal, por quê? No terceiro e no primeiro quadrante, a tangente é o quê? Positiva. Então, eles são equivalentes perfeitos, não precisa nem mudar o sinal. Por que mudou o sinal aqui no seno e por que mudou o sinal no cosseno? Porque eles estavam no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo, e no terceiro quadrante aqui também o cosseno é negativo. Agora veja só. Agora veja bem, se fosse um ângulo que tivesse aqui no quarto quadrante para o cosseno, precisava mudar o sinal? Não. Se fosse um ângulo que tivesse aqui no segundo quadrante para o seno, precisava mudar o sinal? Não, seriam já equivalentes. Já podia usar a igualdade sem mudar o sinal. Agora eu vou mostrar numa circunferência trigonométrica aqui no quadro os equivalentes dos ângulos mais conhecidos por nós, né, que é o 30, 45 e 60. Vamos ver os equivalentes dele.
no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante, beleza? Vamos fazer aqui a circunferência. Aqui a gente tem o eixo do cosseno, o eixo do seno, e eu vou fazer aqui do lado o eixo da tangente. Lembrando, tangente é porque toca em um único ponto, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo ângulo de 30 graus. Eu tenho aqui 30 graus. Professor, ele equivale a quanto aqui no segundo quadrante? Deixa eu colocar aqui o nome dos quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? O que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver o equivalente dele. O ângulo de 30 graus, ele tem um equivalente aqui no segundo quadrante. Quanto será que vale esse equivalente no segundo quadrante? Vamos pensar, ó. Aqui vale 180 graus. A regrinha que a gente aprendeu foi o seguinte: fui para a festa, é o que falta de 180. Peraí, se o equivalente é o que falta para 180, qual é o ângulo que falta 30 para 180? É de 150 graus. Então, o equivalente de 30 no segundo quadrante é 150 graus. Professor, no terceiro quadrante, qual é o equivalente de 30? O equivalente de 30 vai ser o que passa de 180. O que passa? Qual o ângulo que passa 30 graus de 180? O ângulo que passa 30 graus de 180 é 210 graus, beleza? Professor, e aqui no quarto quadrante tem o equivalente? Tem. Quem é o equivalente dele aqui, ó? O equivalente no quarto quadrante, a gente sabe, fui para a festa. O que falta para 360? Qual é o ângulo que falta 30 para 360? É 330 graus, beleza? Então, o equivalente de 30 no quarto quadrante é 330 graus. E olha, quando eu estou falando de seno, cosseno e tangente, eu estou falando de medidas. Se liga aí na ideia para você entender o negócio, ó. Vamos comparar os senos. Veja bem, ó. Se eu pegar aqui, seno de 30 graus, eu olho para o eixo da vertical, olha a medida aqui, ó. A medida de comprimento é essa daqui. Olha que essa medida é igual para 30, mas também é igual para 150. E olha que se eu estou falando do seno, os dois sinais são o quê? Positivos. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o seno de 30 graus é equivalente ao seno de 150 graus e não precisa nem mudar sinal, ok? Agora vamos para cá, olhando para o ângulo de 210, aí eu já percebo que ele está menos, ele está num quadrante que o seno é negativo e o quarto quadrante também aqui é negativo. Se 210 está em um quadrante que seu sinal é negativo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer assim, ó, seno de 210 graus é equivalente a menos o seno de 30, ou seja, o valor do seno, o comprimento do seno, só que negativo. Olha se não é, olhando para esse comprimento aqui, na minha circunferência, pode não estar exato, mas se você pegar a circunferência bem feitinha mesmo, medida em graus, você vai perceber que a medida de cima é igual à medida de baixo. O que é que muda só? Porque elas são opostas, por isso que eu tenho que botar o sinal negativo. Vamos olhar para o de 330. 330 a mesma coisa. Olha que essa medida bate aqui. Ela tem o mesmo comprimento da medida de cima, a medida de 30 graus, só que ela também é oposta. Por isso que eu tenho que colocar seno de 330 graus é equivalente a menos o seno de 30 graus. Beleza? E se você fosse analisar também as medidas do cosseno, você veria que dá o mesmo, ó. Medida do cosseno para 30, medida do cosseno para 330, medida do cosseno para 210. Ó, a medida do cosseno para 210 aqui, ó. O mesmo comprimento, só que muda o sinal, são opostos. Por isso que cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30, beleza? Isso também valeria para 150, já que nos cossenos, o primeiro e o quarto quadrante são positivos, olhando para o cosseno, e o segundo e o terceiro são negativos. Mesma coisa aqui para tangente, olha o comprimento aqui no eixo da tangente, ó, olhando para cá, comprimento de 30 graus bate aqui, olha aqui também para baixo, comprimento de 330, tá certo? Ficou um pouquinho diferente, é claro, por causa do meu desenho, mas esse comprimento aqui é para ser o mesmo que esse comprimento de baixo. Então, quando eu falo em seno, cosseno e tangente, eu estou falando de medidas de comprimento na circunferência trigonométrica, que o raio maior aqui é 1, tá certo? Por que, professor, o raio dessa circunferência vale 1? Porque os maiores valores que o cosseno, o seno e a tangente podem assumir é o valor de uma unidade. Agora nós vamos estudar aqui algumas relações fundamentais na trigonometria. Deixa eu fazer aqui um triângulo retângulo, a gente começar por esse triângulo. E é o seguinte, você sabe que no triângulo retângulo eu tenho os lados específicos aí, que a gente chama de hipotenusa, é o maior lado, oposto ao maior ângulo, tá certo? E aqui são os dois catetos, que eu vou chamar aqui de B e aqui de C. E tem um famoso teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado
é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então eu vou botar aqui b ao quadrado mais c ao quadrado. Todas as relações fundamentais aí da trigonometria vêm desse teorema pitagórico. Professor, como assim? Vamos lembrar de algumas outras coisas aí que a gente vai usar também. Primeiro eu vou nomear um ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, para a gente analisar em função dele, tá certo? Então bora lá. Seno de alfa. O que seria o seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto a alfa, tá aqui, ó. Cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o C, dividido pela hipotenusa, que é o A, beleza. E o cosseno de alfa? Se eu quisesse o cosseno de alfa seria cateto adjacente, né? Eu sempre lembro assim, cosseno coça quem está perto. Quem é que está perto? O B. Então o cosseno de alfa seria cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente? A tangente de alfa seria cateto oposto pelo cateto adjacente, C sobre B. Você tem que lembrar também que essa relação de seno, cosseno e tangente depende de que ângulo eu estou falando. Por exemplo, ó, se eu chamo aqui esse ângulo aqui de cima de beta, eu posso achar o seno de beta. É quem, professor, o seno de beta? Quem está oposto a beta, cateto oposto, ó, B sobre A. Eu também posso achar o cosseno de beta. Qual é o cosseno de beta? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A. A hipotenusa nunca muda, né? Porque ela sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa é a única coisa que não muda. Vamos para a tangente? Quem seria a tangente de beta? Tangente de beta, cateto oposto, B, sobre cateto adjacente a beta, que é o C. Tranquilo? E aí tem que ficar claro para você, né? Que a parte de cima a gente está se referindo ao ângulo alfa e aqui embaixo a gente está se referindo ao ângulo beta, tá certo? Ângulo alfa e ângulo beta. E se você gosta de macete e quer gravar essas relações aí trigonométricas, você lembra de quê? De SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Professor, o que é isso, professor? SOHCAHTOA. Presta atenção aí, ó. Seno, cosseno e tangente, beleza? Professor, como assim? SOHCAHTOA, seno, cosseno e tangente. SOHCAHTOA. Aí você lembra de seno, cosseno e tangente. Veja só, seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto pela hipotenusa. E é claro, vai depender de cada ângulo, beleza? Agora a gente já consegue ir para as relações fundamentais. Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo aqui por A. Presta atenção. Dividir aqui por A, dividir aqui por A e dividir aqui por A. Como é que ficou o nosso triângulo? Vou desenhar aqui, ó. Se eu dividir A por A, dá 1. Se eu dividir C por A, eu já tenho isso aqui. Professor, quem é C por A? C por A é o seno. Então aqui, ó, seno de alfa. Eu vou trabalhar só com alfa para não fazer com os dois. Você já entendeu que poderia ser com beta também, mas eu vou usar só alfa, tá certo? Olha só, dividir todo mundo por A. A por A dá 1. Beleza, professor? C por A, eu já sei. C por A é o seno. B por A é o cosseno de alfa. Ok. Olha como ficou o nosso triângulo. É o mesmo triângulo, só que todo mundo dividido por A. Hipotenusa vale 1. Cateto oposto, seno. Cateto adjacente é o cosseno. Vamos substituir isso aqui. Aí se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vai ficar como? Ó, a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou colocar aqui o cateto oposto primeiro. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado também de alfa. Essa é a primeira relação fundamental aí da trigonometria, que é o quê? Ela não está finalizada ainda, né? Geralmente a gente escreve assim, ó. O seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Daqui a gente pode definir todas as outras relações trigonométricas, quer ver? Ó, uma em função da outra. Olha só, se eu pegasse a tangente de alfa, olhando para esse triângulo agora, tangente de alfa eu já sei que é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Ó, já sei uma relação trigonométrica. Professor, e se eu quisesse a cotangente? Professor, e o que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, o que é que eu vou fazer aqui? Trocar. O cosseno sobe e o seno desce. O inverso é só trocar, né? O denominador sobe e o numerador desce. Então, se eu quiser encontrar a cotangente, é o inverso da tangente. Logo, é o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Professor, tem mais relações fundamentais aí? Tem. Vamos pensar na secante. Professor, o que é a secante? Secante de alfa é o seguinte. Vou passar uma dica aí para você. Você olha para a terceira letra. Terceira letra não é C? Então a secante é o inverso do cosseno. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre o cosseno de alfa. Professor, tem mais? Tem a cossecante. Professor, o que é a cossecante? Aí você olha para quê? Olha para a terceira letra, ó.
terceira letra é o S. Então a cossecante é o inverso do seno. 1 sobre o seno de alfa, tá certo? Então essa sim, agora sim, a gente tem todas as relações fundamentais da trigonometria. A tangente, a gente definiu olhando para esse triângulo. A cotangente, que é o inverso da tangente, cosseno pelo seno, tá aqui a cotangente. A secante, que é o inverso do cosseno. E a cossecante, que é o inverso do seno, beleza? E aqui mesmo eu vou colocar as relações auxiliares, tá certo? Vou apagar essa partezinha aqui do quadro para você ver o seguinte. Então eu vou colocar nesse cantinho aqui as relações auxiliares. Professor, o que são as relações auxiliares? Ó, presta atenção. Pega essa relação fundamental aqui e divida todo mundo pelo seno ao quadrado, olha só. 1 pelo seno ao quadrado. 1 pelo seno é a cossecante. Então já posso substituir aqui pelo seguinte, ó. Cossecante ao quadrado de alfa é igual a... Vamos dividir seno ao quadrado por seno ao quadrado, dá 1. Então vai colocar 1. Mais, vamos dividir o cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado. Quem é o cosseno pelo seno? Tem aqui, ó. Cosseno pelo seno é a cotangente. Então tem aqui, ó. Cotangente ao quadrado de alfa. Beleza. Achei uma relação auxiliar. A cossecante ao quadrado de alfa é igual a 1 mais a cotangente. Não preciso decorar mais, é só lembrar. O que foi que eu fiz para encontrar essa relação auxiliar? Dividir todo mundo pelo seno ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa agora dividindo todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Se eu dividir 1 ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, eu vou ter... Quem é 1 pelo cosseno? 1 pelo cosseno é a secante. Então vou ter a secante ao quadrado de alfa é igual a... Se eu dividir seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, ó, eu tenho seno por cosseno, é a tangente. Como está ao quadrado, vai ficar tangente ao quadrado de alfa. E no final eu tenho cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado dá 1. Então tá aí nossas relações auxiliares, tá certo? Nossas relações auxiliares são as seguintes. A cossecante ao quadrado é 1 mais a cotangente ao quadrado. E a secante ao quadrado é a tangente ao quadrado mais 1. Só para você entender melhor aí, eu vou separar um aqui. Por exemplo, quando eu dividir esse cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado para dar cotangente, ó. Tá lá, eu fiz assim. Cosseno ao quadrado de alfa dividido pelo seno ao quadrado de alfa. Os dois não estão ao quadrado? Eu não posso fazer assim, né? Deixar elevado ao quadrado? Posso. Tirei o quadrado da expressão e ficou cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Olha o que é que vai acontecer, ó. Cosseno pelo seno, eu já sei. Quem é o cosseno pelo seno? É a cotangente. Por isso que deu a cotangente ao quadrado de alfa. Por isso que deu, quando eu fiz essa divisão, esse valor aqui. E analogamente a isso eu fiz para todos. Então fica como exercício aí. Você divide essa relação fundamental pelo seno ao quadrado, depois divide pelo cosseno ao quadrado. Por que eu posso aplicar isso aqui, professor, da álgebra? Pelo seguinte, porque a gente está falando em medidas. E olha que não é o ângulo alfa que está ao quadrado, né? Muita gente erra e escreve errado aí, achando que isso, ó, seno de alfa ao quadrado é diferente, meu irmão, de seno ao quadrado de alfa, tá certo? A relação que a gente está trabalhando é isso aqui. E aí não faz muito sentido para a gente fazer isso aqui, né? Levar um ângulo ao quadrado. Qual a utilidade de elevar um ângulo ao quadrado? Agora o seno ao quadrado eu posso elevar. Beleza? Nossa aula de matemática fica por aqui e na aula de hoje você aprendeu como reduzir para o primeiro quadrante, estudamos os sinais de seno, cosseno e tangente em cada quadrante e aprendemos as relações fundamentais da trigonometria e também as relações auxiliares. Se essa aula colaborou com você e você quer retribuir aqui com o professor, você se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e segue nossas redes sociais. No Instagram, Exatamente Edgar Rafael, e no Facebook, a página Exatamente, conectando você a seu futuro. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.